São 8 horas e 23 minutos da manhã. Estamos recebendo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes a presença do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que desses 100 primeiros dias do governo ficou 66 dias afastado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele retomou as atividades recentemente e está conosco hoje para falar sobre as questões ligadas ao Distrito Federal e também à política nacional. Governador Ibanez, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Queria saber do senhor o que deu para fazer nesse período em que o senhor ficou no cargo, né? Porque parte dele, como eu disse aqui, o senhor estava afastado do comando aí das funções no Distrito Federal. Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos vocês, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, governador. Estar conversando com vocês todos aí, passando as informações aqui do Distrito Federal e acompanhando a cena nacional também. Aqui no Distrito Federal, graças a Deus, nós conseguimos manter o ritmo das contratações, das obras, dos encaminhamentos. Algumas coisas que ficaram pendentes eu consegui colocar em dia esses dias agora, após o meu retorno, e estamos trabalhando muito na cidade, com muitas obras por toda a cidade, reformulação da nossa capital, que faz agora 63 anos, e temos aí vários desafios a enfrentar, principalmente na área da saúde. Nós estamos com 3 hospitais que estamos lançando agora. Então tem muita coisa boa acontecendo aqui no Distrito Federal e com certeza a capital da República está num caminho muito bem traçado para que a gente possa avançar nesses próximos 4 anos. Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria exatamente essa dificuldade, o Pedro mencionou, né? Essa dificuldade eu senti agora nos 100 primeiros dias de governo, seja o governo federal, seja os governos estaduais, e aí quando me veio à cabeça fazer uma avaliação aqui como morador de Brasília dos 100 dias desse segundo mandato do senhor, a dificuldade foi essa, né? 66 dias e foram tomados à força. E com isso, certamente, muita coisa deixou de ser feita, né? O senhor teria digamos assim, já contabilizou os prejuízos na gestão e nas realizações e no início de programas e obras e tantas outras coisas que deixaram de ser feitas nesse período, nesses 66 dias que lhe foram tomados? Olha, Cláudio, eu fiquei 66 dias bastante recluso, bastante resiliente, cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu vim num ritmo muito forte que foi implementado aí. Nós ganhamos a eleição aqui no primeiro turno, eu não tirei nenhum dia de férias, fiquei ali trabalhando o tempo todo, exatamente porque eu queria entrar nesses 100 primeiros dias bastante acelerado. Como fui afastado do governo, ficou a cargo da nossa vice-governadora, Celina Leal, que foi muito fiel a nós durante esse período, mas o ritmo é outro, a tomada de decisões é outra, e certamente o prejuízo aconteceu. Por exemplo, nós tínhamos obras que eram para ser entregues agora no mês de abril, como é o caso do túnel de Taguatinga, e por conta do nosso afastamento, essa obra não vai ser entregue agora, deve ser entregue somente no mês de junho. É uma obra muito esperada por toda a cidade, por todos os moradores. Várias outras decisões, tomada de decisões importantes, como investimentos para a nossa cidade, agora que estão sendo retomados, estão sendo colocados na praça, várias licitações na área das áreas sociais, como é o caso dos restaurantes comunitários que nós estamos implementando. Hoje, por exemplo, ontem lançamos uma obra do restaurante comunitário na Samambaia, hoje nós temos outra obra importante que vai ser lançada no Guará. Eu estou colocando agora as coisas em dia. Houve um prejuízo, sem dúvida nenhuma, um cuidado muito grande da nossa vice-governadora de não tomar decisões que pudessem impactar de forma negativa a administração, e com isso houve um atraso muito grande durante esse período. Mas o que nos compete agora é retomar com muita força de trabalho para que a cidade não perca o ritmo, que a gente consiga recuperar esse tempo que ficou para trás. Governador, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Governador, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia, né, indo agora um pouco para o âmbito federal, como é que o senhor avalia os 100 primeiros dias desse governo e, na opinião do senhor, como ficarão as forças políticas a partir de agora? Olha, nós temos aí uma divisão muito grande do Brasil ainda, que veio das eleições passadas. Aliás, desde a eleição de 2018, essa divisão já se mostrava e ela somente se acentuou agora nas eleições de 2022. No âmbito nacional, eu acho que a política do presidente Lula ainda não está bem colocada.
ainda não foi estabelecido um conjunto de forças do Congresso Nacional para a aprovação das medidas que o Brasil precisa para o seu desenvolvimento, para a redução das taxas de juros. Eu acho que tem muito a ser mostrado pelo governo federal. Nós vamos ter que avançar muito em diversas pautas. Eles estão falando aí no relançamento de um PAC, que seria muito importante para o crescimento de várias regiões do Brasil, mas a política não está ainda muito clara. A gente vê um trabalho muito forte de formulação dessas políticas públicas dentro dos ministérios, mas ela não está ainda muito clara para a população, o que gera um ambiente de muita incerteza. Sem contar que nós temos aí um cenário internacional que não é muito favorável para o crescimento do país. Então nós temos que trabalhar com muita firmeza para poder avançar nessas pautas nacionais de modo a alavancar o Brasil no sentido da criação de emprego e geração de renda para a nossa população, que está muito empobrecida. Governador Ivanez, aqui é o Pedro Campos de novo. O senhor mencionou aí o período que ficou afastado, né? A primeira manifestação, assim, entrevista que eu ouço do senhor, não sei se o senhor chegou a falar com alguém antes da Rádio Bandeirantes. O que aconteceu naquele 8 de janeiro? Por que o senhor chegou a ser afastado? O senhor já fez um balanço disso tudo? Enxerga aí pontos onde poderia ter agido de outra forma? O senhor acredita que agiu corretamente naquele dia? O que o senhor pode contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre esse episódio? Olha, Pedro, do ponto de vista pessoal, eu tomei as decisões que estavam dentro do meu nível de informação. Eu recebi informações do vice, o que estava em exercício na parte da segurança pública, e diante das informações dele, as coisas transcorreriam de forma tranquila, estavam sendo acompanhados pela polícia. O que houve, na minha visão, ali foi realmente uma manifestação, e eu tenho falado isso, que, de certo modo, houve um apagão geral, um apagão das forças de segurança do Distrito Federal. Nós tivemos ali também, e era para estar sendo vigiado o Palácio do Planalto pelo pessoal do Exército, nada disso funcionou naquela data, o que gerou todo aquele tumulto. Que existia um caldo de intolerância, e já vinha sendo tratado por nós, inclusive aqui do Distrito Federal, que tentamos desmobilizar o acampamento do Exército e fomos impedidos pelo Exército Brasileiro de fazer a desmobilização ali daquele QG. Isso ali a gente já acompanhava e sabia que poderia acontecer. Nos últimos 2 dias, ali do dia 6 ao dia 8, houve uma concentração muito grande de diversas pessoas que vieram de outros estados, e certamente as pessoas vinham com os ânimos exaltados. Agora, eu acho que a lição ficou para todos nós. Eu acho que o meu afastamento se deveu exatamente a um comando do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de mandar um recado para todos os governadores de que não admitiria qualquer tipo de vandalismo pelo Brasil afora, e eu cumpri a decisão certo de que não pratiquei nenhum ato e nem fui omisso em relação às decisões. Agora eu aguardo o esclarecimento do Supremo Tribunal Federal, tem um inquérito que está correndo lá, não foi encerrado ainda. Tudo que tinha que ser colhido de provas em relação a mim foi colhido, inclusive com o meu comparecimento espontâneo para prestar depoimento, a entrega dos celulares para a perícia. Tudo isso foi feito de modo a deixar mais claro, o mais rápido possível, que não houve envolvimento da minha parte. Agora temos que aguardar a conclusão do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal sobre a condução do ministro Alexandre de Moraes para que possa se esclarecer. Hoje, por exemplo, nós não teremos aí a oitiva, e eu acho que já vem tardia, de mais de 80 militares que também deveriam estar responsáveis pela segurança naquele dia. Então chegou a hora agora de se ouvir também esse outro lado que estava afastado dessa discussão. Daí nós vamos poder esclarecer também por que esse apagão do Exército Brasileiro em relação tanto ao quartel-general quanto à defesa do Palácio do Planalto. Então tem muita coisa ainda a ser esclarecida, a gente aguarda que isso ocorra da forma mais rápida possível para passar esse episódio aí em panos mais limpos. Governador, sobre esse caso, né, tem alguns aspectos que precisam ser esclarecidos, sobretudo em relação à atitude do atual governo, né, que não parece ter se empenhado muito para evitar que acontecesse o que acabou acontecendo. Até porque o governo estava no poder, né, estava ali no comando das operações, não só do Exército, Força Nacional de Segurança, e essa gente toda estava em Brasília e não agiu, ou pelo menos não agiu a tempo de evitar que acontecessem aqueles episódios todos. Mas tem outras coisas que são estranhas, né? Como, por exemplo, o presidente Lula decretar sigilo nas imagens da invasão ao
Palácio do Planalto, que é, no mínimo, uma coisa intrigante, né? Queria saber se o senhor tem alguma informação sobre o que é que levou o chefe de governo a fazer isso e também como o senhor avalia essa resistência ali na trincheira, né, das forças de governo para evitar uma CPI no Congresso que investigue os atos de 8 de janeiro. Como o senhor interpreta essas coisas? Olha, para a gente fica aguardando realmente quais são as atitudes que vão ser tomadas. Eu estou muito feliz hoje com essa oitiva do pessoal do Exército, que ainda não havia tido nenhuma manifestação nesse sentido. E tudo foi gestado dentro do QG do Exército, ali de frente ao principal prédio do Exército Brasileiro, que fica aqui na nossa esplanada dos ministérios, ali naquela Praça dos Cristais. Eles ficaram ali acampados durante mais de 60 dias, fazendo todo tipo de badernas, de visitações, de tudo que era necessário. Tivemos o 12 de dezembro, que foi bastante crítico para as nossas forças de segurança também, com aquela invasão da Polícia Federal, e tem muita coisa a ser explicada, porque nós demos conta, por exemplo, de fazer a posse do presidente Lula da forma mais pacífica possível. A nossa polícia foi exemplar no dia da posse, era uma data que todo mundo esperava que pudesse acontecer alguma coisa de ruim. No dia 8 já era o governo federal que está aí, do presidente Lula, que já havia tomado posse. Então a gente esperava ali também uma participação maior, principalmente na desmobilização do quartel-general do Exército, que não ocorreu naquela semana. Houve, muito pelo contrário, houve um esfriamento de toda a equipe do governo federal nessa desmobilização. Então tem algumas coisas que precisam ser explicadas até para se passar essa situação toda a limpo. E essa questão da CPI do Congresso Nacional, nenhum governo quer ter CPI. Isso é uma coisa que é pacífica desde que nós vivemos aí todo esse período de redemocratização e tudo. Porque CPI você sabe onde começa e não sabe onde termina. Agora aqui no Distrito Federal nós estamos tendo uma CPI que está acontecendo, estão ouvindo todos os participantes e eu espero que ela ajude a esclarecer todos esses fatos, inclusive aqueles que não estão sendo esclarecidos no âmbito federal. É democracia o que nós temos que ter esse 8 de janeiro como um fato triste na história brasileira, mas que precisa ser esclarecido para se passar limpo toda essa situação. Governador, é muito dura essa decisão do Supremo de manter preso o ex-ministro da Justiça, ex-secretário Anderson Torres até agora? Olha, eu acho que o Anderson está pagando um preço muito alto aí por coisas que ele fez e talvez por coisas que ele deixou de fazer. Agora nós temos que aguardar realmente o esclarecimento de tudo. Ele está com a defesa dele preparando todos os atos. Agora, recentemente, houve mais um pedido de soltura dele. Nós temos que aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vem acompanhando esse inquérito muito de perto. Governador, apesar do episódio gravíssimo, né? Acho que todo mundo achou isso. Houve prisões que estão sendo questionadas, não somente os vândalos, mas pessoas que alegam que estavam somente nos acampamentos e pessoas que foram presas. Aliás, ainda se encontram vários presos em presídios. O senhor é advogado, eu gostaria de saber a avaliação do senhor sobre a reação da Justiça a esse episódio. Olha, a reação foi uma reação forte, mas diante dos fatos que aconteceram, era até esperado que fosse uma reação desse sentido, de prisão de todos que estavam ali. O que a gente aguarda é que a justiça seja feita, que cada uma das pessoas tenha o direito à ampla defesa, ao contraditório, que nós vivemos numa democracia e isso é o principal. Então eu, como advogado, acredito que muita coisa ainda precisa ser feita para que haja um esclarecimento. Vi ontem um anúncio de que as 100 primeiras pessoas devem já ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que a gente aguarda é que esse seja um julgamento que não seja uma inquisição, seja realmente um julgamento que tenha como base provas, a participação efetiva em atos de vandalismo, para que as pessoas que sejam condenadas consigam se convencer dessa culpa. Então nós temos aí realmente um trabalho muito forte do Supremo Tribunal Federal no sentido de esclarecer todos esses atos, de levar realmente à prisão somente aqueles realmente culpados. Olhando para frente, governador do Distrito Federal Ibanez Rocha, arcabouço fiscal, iam mandar essa semana, vão mandar semana que vem, ajustes estão sendo feitos. Como o senhor, como governador de um estado, está vendo essa discussão a respeito da responsabilidade do governo federal com as contas públicas? O senhor já teve tempo de analisar aí, com mais tempo, todo o plano que foi desenhado e vai ser encaminhado para o Congresso na semana que vem?
Olha, eu dei uma olhada, conversei com alguns especialistas da área, principalmente com o pessoal da área fazendária e o pessoal da área de planejamento, e a gente aguarda que, com a análise do Congresso Nacional, que esse arcabouço fiscal realmente seja aprovado, para que a gente possa ter um ambiente melhor nos negócios no Brasil, para que a gente possa ter a certeza de que nós vamos ter equilíbrio fiscal e, com base nesse equilíbrio fiscal, a gente volte a ter crescimento. Nós precisamos de ter investimento no Brasil para que a gente volte a crescer. E esse investimento só vem a partir desse arcabouço fiscal. Então, nós estamos acreditando muito de que dê certo, de que o Congresso faça a sua análise com liberdade, claro, fazendo os ajustes necessários, mas que a gente possa, a partir daí, ter realmente o retorno do crescimento no nosso país. Governador, a gente está vivendo neste momento aqui no país com a ameaça criminosa do Sem Terra de promover invasões de terra em todas as unidades da federação. O Distrito Federal não tem ali um histórico de conflito no campo, mas enfim, tem crescido muito nos últimos anos exatamente o setor agropecuário, o agronegócio cresce muito também aqui no Distrito Federal. O seu governo, as forças de segurança estão preparadas para uma eventual ação criminosa dos invasores, desses amigos do alheio, ou não? Ou a informação... Eu tenho acompanhado com muita preocupação, Cláudio, essas declarações desse líder do MST, o João Pedro Stedley, no sentido de promover esses atos criminosos Brasil afora, e o Distrito Federal não está fora disso. Eu tenho conversado com o meu secretário de Segurança, o Sandro Avelar, no sentido de a gente dar maior proteção nas nossas áreas rurais do Distrito Federal, mas isso causa muita preocupação. Eu, por exemplo, sou conselheiro da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e no meio dos proprietários, no meio dos criadores, existe uma preocupação muito grande com essas ameaças que vêm sendo feitas. O que a gente espera é que o governo federal mostre que não está ao lado dessas invasões. Se quer promover a reforma agrária, tem que ser feito dentro da legalidade, dentro de todo um processo onde as pessoas tenham a segurança jurídica como principal ponto. Não dá para viver sob a ameaça desses bandidos que querem simplesmente invadir terras e causar o caos no nosso país. Nós temos que ter uma visão muito clara de que o agronegócio no Brasil é uma das principais fontes de renda, geração de emprego e gera muitas divisas para o nosso Brasil, e ele cresceu ao longo desses anos em cima exatamente da legalidade da segurança jurídica. Então nós temos que trabalhar com muita cautela em relação a essas invasões e agir com a maior força possível para poder evitá-las. Aqui no Distrito Federal nós não seremos tolerantes com nenhum tipo de invasão. Então, pelo que o senhor disse, essa seria a marca do seu segundo mandato, governador? Olha, a marca do nosso segundo mandato vai ser exatamente muito trabalho, muito desenvolvimento. A cidade é uma cidade nova, 63 anos, mas é uma cidade que envelheceu rápido. Nós temos muitas obras de restauração dentro da cidade, as nossas tesourinhas, as nossas pontes. Nós temos muitas obras sendo lançadas na área social. Nós temos muitas obras viárias no Distrito Federal, a cidade foi crescendo de forma desordenada, de modo que a gente tem que desenvolver muito nessa parte viária para dar mais conforto para a população. Então a marca do nosso governo, assim como foi no primeiro mandato, vai ser uma marca de muito trabalho, muito desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda, cuidando da educação, cuidando da segurança. Nós temos aí um papel muito importante agora com essas ameaças desses criminosos que estão ameaçando as nossas escolas. Então nós temos que fazer um trabalho muito forte para poder manter todas essas áreas em funcionamento. E aqui no Distrito Federal, a marca nossa é uma marca de muitas obras na cidade. Vamos trabalhar muito forte na área da saúde. Nós estamos com 3 hospitais já prontos para ser lançados. Um já está com a licitação na rua, outro vai à licitação agora esse mês de abril ainda, e o próximo agora em maio. Então a gente quer recuperar essa área da saúde, que é uma área muito importante aqui, até porque a gente recebe toda a população do entorno do Distrito Federal, são quase 5 milhões de habitantes que vêm das mais diversas regiões do Brasil para se tratar aqui no Distrito Federal. Então nós temos que melhorar muito nessa área também. Então a marca do governo é de muito trabalho, de muito desenvolvimento, de muitas obras na cidade, para que a gente possa voltar a acreditar na capital da República como um ponto de referência de pujança para o Brasil.
Governador Ibanez Rocha, a Assembleia aí da Câmara Legislativa, na verdade, né, do Distrito Federal, aprovou um aumento de 25% do seu salário, reajuste também para os secretários, 24 mil para 29.300 reais. É hora disso, governador? Olha, aqui o pessoal estava reclamando já há muitos anos. Para que você tenha uma ideia, só nos cargos comissionados aqui tem mais de 13 anos que nós não tínhamos aumento nos cargos comissionados. E o reajuste também dos servidores era necessário, nós não tivemos recomposição no último mandato, então estava na hora de ser feito sim. E aí o do governador vai junto também, não tem jeito. Então nós temos que fazer isso aí de vez em quando, esses ajustes. Foi o mínimo que nós conseguimos colocar, fizemos dentro de uma margem de segurança, dentro do nosso orçamento, cabendo tudo dentro do orçamento com bastante cautela. A gente tem uma marca aqui muito forte de ser bastante responsável no que diz respeito ao gasto público e foi feito com muita responsabilidade, mas era necessário. Para finalizar, eu queria perguntar para o senhor sobre a reforma tributária, né, que mexe com a arrecadação dos estados, dos municípios. É outro assunto que o Congresso Nacional deve se debruçar depois do arcabouço fiscal. O senhor é defensor dessa união de impostos aí? Como é que o senhor está vendo essa questão? Principalmente é o ICMS, né, que é uma base importante para os estados e para o Distrito Federal, né? Nós temos que aguardar o que o governo federal vai propor para poder tratar essa discussão com muita responsabilidade. A gente tem muita preocupação com a redução. No governo passado nós tivemos redução de ICMS de combustível, gerou um prejuízo só aqui no Distrito Federal da ordem de R$1,5 bilhão de reais, o que afetou bastante as contas públicas da nossa cidade e também dos demais estados. A gente acompanha isso tudo. O que a gente espera é que seja feita com muita responsabilidade, porque os investimentos que são necessários precisam sair desses tributos que são arrecadados. Então, simplesmente, nós temos a certeza de que é necessária uma reforma tributária, ela já é discutida desde a Constituição de 1988, mas nós temos que tratar com muita responsabilidade. E aguardamos aí a proposta do governo, e os governadores estão muito ativos através do Concefaz, trabalhando também dentro do Fórum de Governadores para que não haja perda para os estados. Conversamos na Rádio Bandeirantes com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha.